versos do 24 ao 26, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos aqui reunidos com um único propósito e exclusivo, a não ser de orar ao Senhor e engrandecer a Ele, porque Ele nos concede a vida eterna. Mas para isso houve um preço, né? A gente precisou de fato ver o nosso Senhor morrer naquela cruz. Mas hoje o que nós precisamos fazer diante desse favor imerecido... Ó, o mini diácono. Muito obrigado, viu? O que nós precisamos fazer em troca disso é tomarmos a nossa cruz. E no mundo onde as pessoas querem tanto satisfazer as suas vontades e esquecem disso, esse versículo, esses versos vêm para nos relembrar de que nós precisamos dia após dia negar o nosso eu, negar as nossas vontades, né? Poderíamos estar agora em casa, tomando uma sopinha, uma sopinha de Ivone, né, Ivone? Assistindo uma Netflix, mas estamos aqui, né? E que bênção que estamos aqui, porque isso é o preço, e que preço bom, né? Que preço pouco diante do que Cristo fez por nós. Enquanto tantas pessoas agora precisam se reunir escondidas nos seus países, porque podem ser mortas, nós temos o privilégio de estarmos reunidos como igreja para orar e engrandecer ao Senhor. Então gostaria de começar essa noite agradecendo ao Senhor por termos essa oportunidade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em Tua presença, nós estamos aqui, ó Deus, para Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque mesmo diante a tantas coisas, o Senhor nos separou para estarmos juntos como igreja, com o intuito de adorar, de engrandecer, de orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor Deus, porque poderíamos estar agora no leito de hospital, poderíamos estar agora, Senhor Deus, em um país onde se reunir como igreja não é permitido, mas nós estamos aqui, Senhor Deus. Sabemos que nossa vida não é perfeita, mas em Ti nós encontramos descanso, em Ti nós encontramos socorro. E aqui, Senhor Deus, como igreja, nós queremos a Ti ser gratos por tantas maravilhas, por tantas bênçãos, por todos os livramentos que o Senhor nos dá e que nós nem sabemos. Queremos Te agradecer, Te honrar nessa noite, Senhor Deus. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Louve isso. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Lá de cima, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que
sempre ser a Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, Sempre ser a Deus. sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Mas se Deus. não der, Continua sendo Deus. aleluia. Aleluia. E aprove ao Senhor, o Deus que sabe todas as coisas, que nós fôssemos resgatados como seus filhos. Entretanto, existem pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Mas lá em Mateus ainda, capítulo 18, do verso 12 e 13, diz: o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? Se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. E eu gostaria de levantar um clamor por todas aquelas pessoas, todas aquelas ovelhas que se desgarraram no caminho, né? Eu acredito que cada um aqui talvez conheça alguém que fazia parte da congregação e que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Mas esse nosso Deus é aquele bom pastor que vai atrás daquela ovelha perdida, né? Quando todas aquelas pessoas esquecem, quando ninguém mais lembra de alguém, o Senhor vai lá e lembra daquela pessoa. Eu queria levantar um clamor com a igreja por todas essas pessoas que estão precisando receber a visita desse bom pastor. Amém? Senhor, em Tua presença, nós queremos Te pedir agora, Senhor Deus, por todos aqueles Teus filhos que se desviaram dos Teus caminhos, aquelas pessoas, Deus, que foram escolhidas por Ti, mas, meu Pai, aprove ao Senhor que essas pessoas por algum motivo não estivessem aqui na igreja nesse momento, ou, meu Pai, tivessem experiências com o mundo. Deus, eu quero Te pedir que o Senhor faça o resgate mais breve dessas ovelhas. Deus, que esses Teus filhos tenham um encontro contigo, assim como o Senhor nos chamou, assim como o Senhor nos separou. Deus, em nome de Jesus, vai em busca dessas ovelhas. Pai, seja nossos familiares, seja nossos amigos, seja nossos colegas do trabalho, Senhor Deus, da universidade, meu Pai. Não importa, Senhor Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo é aquele que convence. Quando, meu Pai, o homem olha e acha que não há solução, acha que essa pessoa já está perdida, o Senhor vai lá e faz com que essa pessoa seja limpa através do Teu sangue, seja restaurada, assim como um dia nós fomos restaurados pelo sangue do Cordeiro. Nós acreditamos que o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor não deixa que os Teus filhos morram no deserto, mas o Senhor faz com que o deserto as ensine. Então, Senhor Deus, se o Teu propósito nessas vidas já está cumprido, meu Pai, em nome de Jesus, traga de volta, meu Pai, para o Teu rebanho, traga de volta, Senhor Deus, para os Teus braços, e que nós possamos contemplar a conversão desses nossos irmãos, a mudança desses nossos irmãos, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui à frente a nossa irmã, que é missionária. Como é seu nome? Elaine, quando é que você vai lá para a viagem? Venha pra cá pra gente orar pela sua vida. Já vai falar, né? Da Jocum. Preparada? Pra quem não sabe, nossa irmã vai pra Índia, não é isso?
vai pregar o evangelho lá. E existem pessoas que Deus separa, né? Para essas missões transculturais que falam. E que Deus esteja te abençoando lá. Tenho certeza que Deus vai te usar, né? Quando os discípulos estavam ali e eram julgados por isso, eles não precisavam falar nada, era o Espírito Santo que os conduzia. E talvez mesmo não tendo domínio da língua, nós temos certeza que o Deus Todo-Poderoso vai te usar da forma que Ele quer, né? E para mais almas serem rendidas ali, dentro daquele país que é tão idólatra, né? O Senhor vai ser rei ali naquela nação. E eu quero que vocês estendessem as mãos para nossa irmã. Vamos orar pela vida dela. Deus, em Tua presença, acabamos de orar por aquelas vidas, Senhor Deus, que estão desviadas. Mas, meu Pai, nós queremos também Te pedir pelos Teus filhos que obedecem ao Teu chamado. Os Teus filhos que são reservados para esse tipo de missão, meu Pai. Meu Deus, quem dera nós tivéssemos mais homens e mulheres tão corajosos a esse ponto de deixar suas vidas, deixar suas casas em troco da missão, Senhor Deus. E eu quero Te pedir pela vida da nossa irmã, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor esteja orientando, Senhor Deus, ela, assim como toda a equipe. Meu Pai, que aquele lugar possa receber a Tua palavra através da vida desses missionários, que vidas ali sejam rendidas aos Teus pés, que corações que estejam imersos na idolatria, Senhor Deus, na mentira que essa religião tão falsa traz aos corações, meu Pai, que possa cair por terra em nome de Jesus, e que a Tua palavra possa ser semeada nos corações, que almas se rendam ali, e que a nossa irmã possa voltar testemunhando das maravilhas que o Senhor fez naquele local. Deus, eu quero Te pedir para que o Senhor livre a equipe de toda doença, de toda enfermidade, de qualquer perseguição, Senhor Deus, de qualquer perigo que atentem contra a vida deles, que os Teus anjos estejam acampados, meu Pai, sobre essa equipe, e que as pessoas se maravilhem, meu Pai, através da Tua palavra, não da vida deles, Senhor Deus, não da capacidade deles, mas sabemos que é o Teu Espírito Santo que vai estar os conduzindo nessa missão. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus Te abençoe, viu? Vamos louvar o Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Louve isso. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei. Celebrarei a Ti,
pois tu és Deus Criador. Ouvi isso, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. O louvor e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A promessa que nós temos, essa ninguém pode roubar de nós, é a promessa da salvação. Mas existem no nosso caminho problemas que surgem. Mas assim como Abraão creu na promessa, que a esperança da glória seja viva em nosso coração, para que a gente creia que esses problemas que a gente passa aqui são passageiros. E nesse momento eu queria levantar um clamor por todas as pessoas que se encontram enfermas nesse momento. Todas aquelas pessoas que, por causa de doenças, por causa dessas dificuldades, talvez essa esperança da glória tenha sido apagada. E eu queria fazer um clamor. Eu sei que você talvez tenha uma pessoa que também esteja pensando, esteja enferma. Eu quero que você ficasse com essa pessoa no seu coração. Aqui eu vou orar por algumas pessoas, mas você também pode levantar esse clamor no lugar onde você está. E eu queria levantar agora esse clamor por essas pessoas que se encontram enfermas. Senhor Deus, em Tua presença, eu quero Te pedir, meu Pai, por todas aquelas pessoas que talvez se encontrem em enfermidade, meu Pai. Todas aquelas pessoas, Deus, que agora estão sem esperança, por causa de doenças, por causa de infecções, por causa, meu Pai, de problemas do seu corpo. Deus, eu quero Te pedir para que o Senhor possa estar restaurando a saúde dessas pessoas. Meu Pai, abençoa a vida de Eliene, abençoa a vida de Davi, abençoa a vida do nosso diácono Leandro, a vida de Juscelie, meu Pai. Deus, a vida de Elana também, e de todas aquelas pessoas que nesse momento se encontram enfermas, cada pessoa que cada irmão está pensando aqui. Deus, em nome de Jesus, vai restaurando sua saúde. Deus, vai tirando toda e qualquer enfermidade. Nós sabemos, meu Pai, que não há enfermidade que seja mais poderosa do que a Tua palavra. Assim como aquela mulher que estava com fluxo de sangue há tantos anos, não tinha mais esperança, e só bastou que ela tocasse nas Tuas vestes e ela foi curada, Senhor Deus. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, nós acreditamos que o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que confunde a medicina. Então, Senhor Deus, nós como igreja nos levantamos, meu Pai, em clamor por essas almas que estão tão aflitas através desses problemas. Meu Pai, nós sabemos os Teus propósitos, mas nós mesmo assim cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Deus,
devolve a fé a esses corações, devolve a esperança, Senhor Deus, nos dias mais difíceis, nos dias mais sombrios, que a tua fé aqueça o coração dessas pessoas. Deus, que a esperança da tua glória, a esperança da salvação, seja, meu Pai, o alicerce dessas pessoas, seja, meu Pai, o farol que guias em meio à escuridão. Deus, nós também te pedimos pelas suas famílias que sofrem juntos, que o Senhor esteja fortalecendo os familiares, que o Senhor esteja, meu Pai, dando ânimo, não desistindo dessa caminhada. E nós te pedimos, meu Pai, já acreditando que o Senhor está operando nessas vidas. É assim que nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês se reunissem em 4 pessoas, fizessem grupos de 4 pessoas. Amém. O grupo ali do irmão Francisco, do Eduardo, eu gostaria que vocês levantassem um clamor pelos grupos de vida. E aí tudo que possa emergir desse tópico, tanto almas quanto a reforma, né, para que Deus realmente torne esses grupos futuras congregações, que o Senhor esteja abençoando também os líderes, né, desses grupos de vida, e peço que vocês orem por isso, amém? O grupo aqui da minha mãe, eu gostaria que vocês pedissem pela vizinhança aqui do nosso grupo de vida, né? Que o Senhor esteja resgatando almas aqui, que pessoas passem por aqui, sintam o desejo de entrar para conhecer, para ouvir a palavra, né? Por todos os irmãos, porque eu creio com convicção de que até as pessoas aqui desse centro de Umbanda vão se render ao Senhor e vão estar aqui logo mais entregando suas vidas ao Senhor Jesus. O grupo aqui da nossa irmã Ivone, eu gostaria que vocês orassem pela igreja no nosso Brasil, né? Para que o Senhor levante pessoas realmente que não negociem sua fé, e também orassem por nós aqui como igreja, né? Para que nós sejamos luz nesse local, que o Brasil de fato experimente de um avivamento do Espírito Santo e que realmente nós possamos ver o agir de Deus através dos políticos, através da mídia, que nós possamos olhar realmente e ver diferença, o Senhor ali dentro, movendo corações para que pessoas se rendam aqui no nosso país. Amém? E eu queria aqui que o grupo do nosso Willames, o pregador da noite, orasse por todo o rebanho, a questão da situação financeira, né? Portas de emprego, nós sabemos que as coisas só aumentam, né? E quando o salário aumenta, não dá para quase nada. Então, principalmente aqui onde a gente vive, né? É um polo turístico muito grande e a gente paga pelo turista, mas recebe, né? Como pessoa local. Mas que Deus esteja aqui abrindo portas, fazendo irmãos prósperos, não para a glória do nosso nome, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Vamos levantar esse clamor todos juntos. Senhor, nós queremos agora como igreja te glorificar, render graças a ti, Senhor, porque em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Pai, queremos te pedir nesse momento pelos grupos de vida. Senhor Deus, abençoe aqui o grupo de vida de Mangabeira, o grupo de vida do Alto do Mateus. Senhor Deus, traz almas para esse lugar. Vidas, meu Pai, derramadas aos teus pés, corações, Senhor Deus, quebrantados diante de ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te pedimos por toda a reforma, que o Senhor esteja abrindo, meu Pai, as condições financeiras, trazendo milagres para aqui, para o grupo de vida lá do Alto do Mateus. Senhor Deus, conduz com sabedoria a liderança, a vida do pastor Silvestre, a vida do pastor Alisson, que o Senhor esteja fortalecendo esses homens, que o Senhor esteja, Senhor Deus, conduzindo-os, meu Pai, de forma sábia, a fazer a tua vontade. Deus, que nós possamos ver futuras igrejas que dependam do Senhor, que realmente façam a diferença, meu Pai,
e uma congregação cheia em número, cheia, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, e pessoas, meu Pai, de fato, que façam, meu Pai, um mover sobrenatural nesses lugares. Te pedimos também pela vizinhança aqui do Grupo de Vida de Mangabeira, que o Senhor esteja abençoando cada vizinho aqui. Meu Pai, incomoda os corações, para que as pessoas passem por aqui e queiram se render aos Teus pés, para que as pessoas tenham, meu Pai, a vontade de ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, que essa vizinhança possa experimentar da paz, possa experimentar, Senhor Deus, de uma vida, meu Pai, em Teus pés, em Tua igreja, livre-as de todo mal, livre-as de toda violência. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ver o Teu Espírito Santo transformando vidas aqui perto, Senhor Deus, e que nós possamos ser um farol que se acenda em meio a essa escuridão. Pai, te pedimos também, Senhor Deus, pelo nosso país. Sabemos, meu Pai, que o pecado entrou em vários lugares, meu Deus. Entrou na política, entrou nas mídias, até mesmo dentro da igreja. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, que a igreja no Brasil se levante como, Senhor Deus, com autoridade, para, Senhor Deus, não negar a sua fé, para, meu Pai, realmente combater as heresias que se levantem, combater, Senhor Deus, as investidas do inimigo. Meu Pai, fortalece os nossos líderes espirituais. Deus, vai de encontro aos corações dos políticos, que o Senhor esteja com o coração deles em Tuas mãos. Meu Pai, que qualquer decisão tomada contra a igreja, que qualquer decisão tomada, meu Pai, contra a Tua palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que nossas crianças possam experimentar de uma boa educação no nosso país, que os jovens tenham oportunidade de emprego. Deus, que os idosos tenham descanso, meu Pai, na nossa nação, que nós possamos experimentar do mover sobrenatural em nossa nação, meu Pai, porque a nossa nação pertence ao Senhor. Te pedimos, meu Pai, por todas as portas de emprego, por todas aquelas pessoas que se encontram desempregadas, ou até mesmo se encontram, meu Pai, em situação financeira difícil, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo, meu Pai, a fartura sobre os celeiros, não para que nomes de homens sejam exaltados, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Então, meu Pai, vai dando emprego, vai trazendo clientes para aquelas pessoas que são autônomas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse ano ainda nós possamos experimentar, meu Pai, de uma restauração na situação financeira da Tua igreja, e que a Tua igreja permaneça sendo fiel ao Senhor, seja no muito, seja no pouco, que a Tua igreja permaneça fiel a Ti, meu Pai. É assim que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Amém. Vamos ter nosso momento do ofertório agora. Vem cá, Williams, por favor. Esse não é um momento à parte do culto, meus irmãos, mas é para você que entende a importância do reino, né? A importância da obra, e que você esteja com seu coração generoso para que nós possamos continuar mantendo essa missão, essa obra aqui, né? Não importa a quantidade, mas se você der com alegria de coração, com certeza Deus estará olhando com alegria também para você. Amém? Pode levantar sua mão enquanto o William passa e nós louvamos ao Senhor. Tem a chave Pix aqui também. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Você que trouxe a oferta, pode entregar aqui
que Ele vai lhe abençoar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Vai, canta novo que Bento tá vindo entregar a oferta. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Deus, por cada valor aqui, Senhor, porque representa a fidelidade e o amor do teu povo para contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos a Ti porque isso aconteceu, porque primeiramente esteve no teu coração, Deus. Abençoe cada um nessa noite. Aquele que não pôde, Senhor, que o Senhor venha abrir a porta de emprego, que venha abençoar, e venha abençoar aquele que fez isso com entendimento. Faça prosperar teu povo, Senhor, para que ele com entendimento saiba que não é só para ele, e também abençoe o próximo, meu irmão. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos alguns avisos aqui. Tem aviso? Eita, tá ruim. Fala aí, Léo, quais são os avisos? Sim. Vamos logo apresentar. Temos aqui Josilda, ex-vizinha de Dona Ivone. Por que ex-vizinha? Mas, rapaz... Mas aí tá morando lá no Rio? Mora lá no Rio. Qual o bairro? Santa Maria, Belfort. Eita, vamos orar. Vamos orar então por Dona Josilda. A gente vai lhe abençoar e depois a gente vai orar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus vizinhos lá. Belfort Roxo. Belfort Roxo. Como é que a gente abençoa, Dona Josilda? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E vamos orar pela senhora agora. Pode ficar em pé para a gente estender as mãos pela sua vida. Senhor Deus, em tua presença, nós queremos te pedir agora pela Josilda. Deus, não teve sua casa invadida pela água, mas graças a Deus ela está bem, ela está viva, Senhor Deus, porque o nosso dom perfeito é a vida. As coisas materiais, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu não tenho dúvidas que o Senhor estará restabelecendo sua casa, assim como dos seus vizinhos. Deus, vai ao encontro ali dos moradores de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, alento nesse momento tão difícil, possa estar baixando todas as águas, meu Pai, e que não seja mais um problema isso, meu Pai, para aquele povo ali, Senhor Deus, e que mesmo em meio a essa tragédia, mesmo em meio a esse momento difícil, que eles possam encontrar solução no Senhor, meu Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Josilda, Deus te abençoe. Sabe que você sempre vai ter uma família aqui em João Pessoa. É carteira VIP da igreja. Viu? Ela é o Black, cartão Black. Cartão Black. E aí, deu certo? Apoiei aí, Léo, filho, uma vez pra mim. Batismo, dia 21. Já é domingo agora. Tá vendo, irmãozinho? Quem é que vai se batizar? Seu Marco, Elana, Tati, tem mais alguém? Antônio. Acabou? São esses?
Sim, show. E aí, ó, nós temos batismo, vai ser às 17 horas. O culto. Então não vai ter culto aqui, não é isso? Todo mundo vai lá para a Igreja do Cristo às 17 horas. E depois a gente vai para a casa de uma irmã que tem piscina, porque teus irmãos são mais privilegiados, né? Na minha, acho que nem caixa d'água tem. Mas a gente vai para a casa da irmã Rita e lá a gente vai estar acontecendo o batismo, então vamos para nos alegrar, né? Nossos irmãos aí se batizando. Eu sei que Daniel, filho dela, não está contando os dias, né? Tá mais ansioso que a Elana, porque vai ser um momento muito bonito, onde realmente vamos ver essas pessoas simbolicamente nascer de novo, né, para o Senhor Jesus. E aí, seu Marco? Será que vai ser mais feliz do que o dia do seu casamento? Com certeza, né? Oh, ela tá te olhando. Cuidado na sua resposta. Com certeza vai ser do mesmo dia. Vai ser, né? Eita. Tá aprovada a resposta? Tá aprovada a resposta, Tati? Passou, né? Hoje tem janta, viu? E aí, ó, esse mês de janeiro nós estamos tendo oração de segunda a sexta, todos os dias. Ontem quem esteve aqui foi Anthony, não foi? E aí, às 17h30, às 19h30, está sendo um momento muito bom de oração. Estamos orando aqui por vários pedidos. E aí, não falte, esteja aqui conosco orando, que está sendo uma bênção. Próxima terça-feira, quem estará aqui ministrando a palavra será o pastor Augusto, que é o pastor titular, né, da ICNV Cristo. Então, não falte, vem aqui. É a mesma coisa que está me vendo, né? Só que com menos cabelo. Mas aí esteja aqui, que vai ser uma bênção também receber o nosso pastor. Mais alguma coisa, Léo Filho? Formatura da EBD, dia 3 de fevereiro, é o primeiro sábado do mês de fevereiro, às 19h30, lá na Igreja de Cristo, lá na Igreja do Cristo e de Cristo também, né? Algumas pessoas daqui vão estar participando também lá da nossa formatura, e aos formandos não esquecer de ir com roupa preta. Então esteja lá conosco também, que vai ser uma bênção. E as aulas da EBD, as outras coisas eu já falei, né? Mas as aulas da EBD, aqui também começa dia 18? Dia 18 de fevereiro, nós teremos a turma do CETEB aqui no grupo de vida e teremos a turma dos primeiros passos, que é a nova turma de batismo, não é isso? Então, também vai ser bênção, vai ser pelos domingos de manhã. Tá com aviso hoje, Vila Filho. Quinta-feira, dia 18, é isso? Reunião às 19h30 na casa do pastor Silvestre, com todos que vão se batizar. Então, vocês que vão se batizar vão ganhar uma janta quinta-feira. Lá em casa. Eu não vou estar, mas guardem para mim. Vai se batizar de novo, né? Amém? Por quê? Depois de quinta, na sexta-feira vocês entram em jejum. Da sexta até o domingo. Vocês só vão tomar água e orégano. Vão comer orégano, certo? Então aí, por isso que a gente vai dar essa janta na quinta-feira. Amém? Mas acabou? Graças a Deus, né, meu filho? Estamos aqui recebendo nosso querido... Tu é diácono, Júlio, já, né? Me deu um branco. Me deu um branco, rapaz. É de família. Quem não conhece Júlio, né, aqui, alguns talvez não conheçam. Esse trabalho começou na residência dele, né, ali quando ele morava num apartamento ali. Tu ia falar nada? Ia nada. Aí, né, a gente teve um momento que quase desistiu, né, porque tinha lá, não era Júlio, tinha uma perseguição lá, e para não prejudicar Júlio nesse socorro, a gente foi até orientado a parar o trabalho, né, foi orientado. Mas aí Deus foi dando graça e aí abriu-se essa porta aqui, né? Só que lá ele comprou uma casa grande lá, já ofereceu também lá. Caso dê alguma bronca aqui, a gente corre para lá de novo, tá certo? É, sofredor. É o único defeito, né? Tem como ser perfeito. Diácono, que Deus te abençoe, viu? Você sempre é lembrado aqui em nossas orações, você e sua família. A Júlia, a filha dele, é membro daqui, né? Foi ela que chamou. Evangelizou o pai.
Amém. Queria chamar aqui nossa missionária. Ela vai falar um pouquinho sobre o projeto da Jocum, que é bênção, né, aqui na nossa nação. Esse projeto é nacional, né, a Jocum? Internacional, melhor ainda. Deus te abençoe, viu? Boa noite, paz. Eu me chamo Elaine Jane. Alguns me conhecem como sobrinha de Ivone, irmã de Fábio, né? E você escolhe qual é que você quer ser como conhecido. Mas eu queria começar com um texto que, dia 21 de janeiro agora, vai fazer 7 anos que eu estou em missão. E eu estou seguindo esse texto há 7 anos, esse versículo, que é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos para fazer prosperar e não lhe causar nenhum dano. Planos para que você tenha esperança em um futuro. A minha história começou em 2017, na Jocum. O que é Jocum, primeiramente, né? Alguém sabe o que é Jocum? Jovens com a Missão, já é um bom começo. Jocum é uma organização missionária interdenominacional e internacional. Ela está em o mundo. Onde você pensar em país aí, tem um jocumeiro e tem a Jocum. É incrível isso, porque quando você vai para fora, você olha assim e diz, caraca, tem Jocum aqui, tem Jocum aqui, tem jocumeiro aqui, tem. É igual a brasileira, é igual a assembleana, tem em todos os lugares, todos o país tem. Jocum foi criada por Loren. Em 1960, Loren teve uma visão de uma onda vindo do mar, né? Quando a onda quebra, vindo sobre a terra, mas só que essa onda era jovens. E ele teve essa visão. Ele escreve um livro que fala, pode falar assim, eu estou ouvindo, que ele conta sobre essa visão, como foi, o porquê ele teve, mais ou menos, como começou a Jocum. E nessa visão, ele fala que ele via jovens na mesma proporção que via areia da praia. Jovens invadindo o mundo. Eram muitos jovens, muitas pessoas. E nós vemos hoje que, verdadeiramente, isso está invadindo o Brasil, o mundo, as nações, vários lugares estão sendo conhecidos porque o nosso papel é proclamar e falar do nome de Jesus em todos os lugares, em todas as pessoas. Não importa se é rico, se é pobre, não importa preto, branco, não importa. A gente quer falar de Jesus para todo mundo. E o nosso desejo é amar a Deus e fazer. Nosso lema é amar a Deus e fazê-lo conhecido em todas as nações, em todos os lugares. E o pilar da Jocum, existem 3 pilares, que o primeiro é evangelismo, justiça e misericórdia, e o treinamento. Para a gente começar na Jocum, a gente faz um treinamento. A gente tem a primeira escola, chamada ETED, que é uma escola de treinamento. Ela vai. Aí eu cheguei assim, mas eu vou treinar para quê? Se eu já sei alguma coisa. Cheguei lá e descobri que eu não sei de nada. Vai treinar para poder falar com o outro. Mas eu sei falar, você descobre que você não sabe falar. E ele vai lhe proporcionar a ter esse entendimento de você levar a Deus de uma forma criativa. Você levar a Deus, você fazer Deus conhecido de uma forma muito criativa. Às vezes você... Eu me lembro que uma vez eu fui evangelizar uma cigana, que ela olhou para mim assim, deixa eu ler sua mão. Eu disse, pode ler. O povo olhou assim para mim, tu é doido. Eu fiz, não, deixa ela ler. Ela não quer ler. Agora é o seguinte, eu vou ler a minha, tu lê a minha, eu leio a tua. Tu sabe ler? Eu fiz, sei ler. Sabia de nada, né? Aí ela pegou minha mão, começou a ler e tal, eu fiz, tá certo, vai. Aí quando ela terminou, agora eu vou ler a sua. Eu disse, rapaz, eu vejo um homem aqui, na tua história, mas faz com 33 anos, mas ele não está mais aqui. Mas ele ama tanto você, ele gosta tanto de você, você não tem noção da paixão que ele tem por você. Quem é esse homem? Jesus, sai daqui! Sei o que? Disse, não, vem cá, deixa eu terminar agora. Fui evangelizar a mulher. Passei umas meia hora com a mulher conversando, mas falei de Jesus. E a semente foi plantada, né? Às vezes a gente é só a primeira parte de uma grande colheita que vai existir. E esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer a Deus conhecido em todas as nações, em todo o mundo. Existe Jocum aqui em João Pessoa, que é ali no bairro das Indústrias. Existe Recife, todos os lugares do Brasil, do mundo você tem. Onde eu vou trabalhar, Deus tem me chamado. A gente está em 2024. Em 2021, Deus falou comigo sobre a Índia. Mas só que eu não entendi. Porque eu disse, não, a Índia? Primeiro que eu não sei falar hindi. E
Inglês, as comidas também não vai dar certo, não quero, mas Deus foi colocando esse amor pelo povo indiano. E o ano passado, parece que isso foi penetrando no meu coração de uma forma tão profunda que hoje aqui, quando estava cantando o hino Celebrarei, que fala os povos... Eu só peço uma letra de música, irmãos. Tem uma parte que fala todos os povos vão reconhecer Jesus, não tem uma parte do Celebrarei, cantando agora aqui? Né? A ti, ó rei, com meu viver, contarei as tuas... Pronto. Essa música que eu estava ali agora, Deus falou muito forte comigo. Você vai fazer parte disso. O meu nome vai ser conhecido através de você. E o meu trabalho na Índia vai ser uma coisa que está sendo trabalhado na Jocum esse ano, que é oralidade bíblica. O que é isso? A tradução da Bíblia para todos os idiomas, todas as línguas. E a gente vai traduzir a Bíblia para o hindi. A gente vai começar esse projeto de tradução da Bíblia através do hindi. A gente tem o objetivo de começar pelo Novo Testamento, mas meu sonho, meu desejo é que daqui a 2 anos venha ser toda traduzida. Vai ser difícil, mas a gente vai fazer isso, a gente vai dar o pontapé. Porque Deus só quer pessoas que primeiro dêem iniciativa. Primeiro, o ID, o sim, ele já me tem. Já tem meu sim. Faz 7 anos que ele tem meu sim. Deixei trabalho, deixei tudo, deixei casa, deixei tudo. Eu disse, não, eu vou seguir Jesus. Eu dizia assim, minha mãe tinha um lema que dizia assim, ou você segue a Jesus ou você segue a mim, mas alguma coisa você vai seguir. Muito tempo eu seguia ela, mas depois eu fui entender que o Deus dela era melhor do que seguir ela, então decidi seguir ela, seguir a Jesus. Então, o nosso objetivo é trabalhar na Índia, é trabalhar com essa oralidade bíblica, é trabalhar com meninas que são escravizadas, meninas que são traficadas. A gente vai trabalhar numa cafeteria lá na Índia. A gente não tem recurso nenhum, a gente não tem salário nenhum, a gente não tem nada. Todo o dinheiro que a gente vai ter vai ser para comprar essas meninas. E eu fiquei muito feliz porque tem uma menina que começou a fazer TED. Desse tráfico de meninas, começou a fazer TED. E o sonho dela é voltar para esse tráfico para converter mais meninas para poder para ir nesse caminho. E eu fiquei, é isso que eu quero. E assim, o número de cristãos na Índia tem crescido muito, isso é verdade, mas também o número de perseguição também tem crescido muito. A Índia faz parte da janela 1040. O norte da Índia, para onde eu vou, é o lugar mais nível de perseguição maior. Lá a gente não pode falar o nome de Jesus, lá a gente não pode cantar músicas cristãs, lá a gente não pode tocar. A gente, se fosse comunicar com a família, tem que dizer assim, nosso pai está contigo. Temos o mesmo pai. O teu irmão mais velho, como é que ele está? Estou orando, não. Estou conversando com o teu irmão mais velho sobre você. Ou seja, estou orando por você. Fala para aquela pessoa que o irmão dela mandou dizer assim, assim, assim. E são conexões, são palavras que se você não pode ser detectado. Não pode ter Bíblia, existe a Bíblia, mas só que é bem escondido. O celular, ele tem meio que tem que tirar todos os nomes que tiver igreja, tem que excluir todos os nomes de igrejas, todos os Instagram, todas essas coisas. A perseguição lá é muito forte. Mas me perguntaram se eu não tinha medo. Eu li um livro falando até a morte. Depois desse livro eu fiz, tenho medo não. Porque eu sei da minha convicção, eu sei do meu chamado, eu sei quem me chamou, eu sei que se eu morrer, eu estou fazendo a vontade de Deus, se desejar deixar meu corpo lá, pode deixar, vai ter seguro para trazer, se quiser trazer, traz, se não quiser, pode deixar por lá mesmo, mas eu sei que eu vou estar com Cristo, eu vou estar fazendo a vontade dele, vou estar fazendo conhecido ainda mais. E esse é o nosso objetivo, e exige pouquíssimos missionários que se dispõem a isso. Hoje, eu tenho uma amiga minha lá, 2 estão indo também, uma está indo comigo em junho, e uma está indo agora em fevereiro, e tem uma lá já. E eu conversando com ela, ela disse, amiga, quando tu vir para cá, tu tem que ter certeza mesmo disso aí. Eu fiz, não, eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho certeza do que Deus tem me chamado, da convicção que Ele tem. E assim, por mais difícil que venha a ser, por mais doloroso que venha a ser, deixar tudo, deixar casa, Sou órfão de pai e mãe, não vou dizer que vou deixar a casa dos meus pais, mas vou deixar pessoas aqui, vou deixar minha avó. Minha avó estava fazendo 90 anos.
Vou deixar minha igreja, faço parte da Igreja Batista Atos, lá no Geisel. Vou deixar meus pastores, vou deixar meus irmãos, minha sobrinha. Mas, assim, eu tenho a certeza de uma coisa, que o morrer para mim é Cristo. Isso, para mim, eu tenho mais do que certeza dessa convicção, desse chamado. E, quando vocês estiverem orando, ora também por mim. A sobrinha da Ivone. Só dizer isso. Jesus sabe quem é. Jesus vai lá na sobrinha da Ivone. Vai lá contemplar o coração dela. Porque estar em missão é você entender que isso aqui, esse lugar aqui, é maravilhoso. A presença de Deus aqui é muito forte. Hoje eu posso dizer assim, como ela sempre fala, né? O Deus do Brasil é o mesmo Deus ainda, fiz com certeza. É o mesmo Deus, para onde eu vou, ele vai. Já fui para alguns países que teve também perseguição. Fui para a Suíça, teve perseguição na Suíça. Uma por ser nordestina e por ser negra, teve mais perseguição ainda. E eu olhei assim e disse, mas isso não me machuca, não me fere, porque eu sei de quem eu sou, eu sei de quem eu sou, eu tenho um pai, eu tenho chamado, certeza da minha convicção, eu tenho minha fé alicerçada nele, e isso não vai me afligir. Então, viver em missões e estar fazendo parte da Jocum é isso. É saber que... Acho que até eu comentei, não sei se foi contigo, eu falei assim, eu sei que eu vou. Não sei se volto, mas eu sei que eu vou. Estou com o objetivo de ir agora em junho, e os planos são para 2 anos, por causa da oralidade bíblica, do início da tradução. Mas eu falei para Deus, eis-me aqui. Teve um missionário em Guiné-Bissau, que ele disse uma frase para mim uma vez, que isso me marcou. Ele falou assim, Elaine, se Deus te desse uma nação, um povo, por mais de 40 anos, o que é que tu faria? Você vai primeiro. Eu iria amar essa nação como se fosse minha nação. E eu iria fazer de tudo para que essa nação conhecesse o Cristo, conhecesse o Deus de verdade. Porque os indianos você conhece, né, que tem vários deuses, milhões de deuses. E, assim, conhecer um Deus verdadeiro, conhecer é muito difícil para eles. Mas, assim, eu entendo que Deus tem chamado. E Deus tem chamado vocês também, como igreja, para fazer parte de missões, para fazer parte, orando. Vocês não têm noção o quanto é importante você orar por um missionário em campo. A maioria dos missionários, quando vem para casa, não vem para casa por causa de finanças, vem para casa porque pessoas não lembram para eles e falam assim, estou orando por você. Conta comigo, estamos juntos, estamos firmes no mesmo propósito, estamos caminhando com você. E a minha oração é para que vocês possam amar a Deus ainda mais e fazer esse lugar conhecido, não porque vocês são bons, não porque vocês são perfeitos, não, porque Ele é perfeito e Ele é bom. Como o irmão disse, fazer com que esse lugar, aquele lugar ali, reconheça que só é um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, que essa rua, quando eu voltar aqui o ano que vem, não sei quando é que eu voltar, venha ter outro lugar, outra estrutura, outro povo, outras pessoas, mais pessoas para esse lugar. E que essa rua, e que esse bairro onde vocês estão aqui, venham conhecer a Jesus, que a rua da frente venha conhecer, que a rua de trás venha conhecer, que esse apartamento venha conhecer quem é Jesus, que através da vida de vocês, vocês possam ser exemplos por onde você passa, que a vida de vocês, eu sempre digo que por onde eu ande, Cristo venha ser primeiro, venha aparecer. E a minha oração é isso, que na faculdade de vocês, no trabalho de vocês, na sua escola você possa falar de Jesus, no seu trabalho você possa falar de Jesus. Porque nós somos um país que pode falar de Jesus. Eu vou para um lugar que não pode falar de Jesus, mas eu vou falar de Jesus. Não sei como. Posso ser presa? Posso, mas estou nem aí, mas eu vou falar de Jesus. E esse é meu desejo para vocês. E eu estou aqui. Estou disponível. Quem quiser saber mais coisas, é só perguntar, só falar. Porque o objetivo de Jesus é fazer com que Ele seja conhecido de todas as nações. E eu creio que, através disso, dessa oralidade bíblica, dessa tradução da Bíblia, mais ainda fica no meu coração que Ele está voltando. Isso, para mim, é um dos melhores sinais que existe da face da terra, que Ele está voltando. Porque depois de sair, meu irmão, se eu conseguir traduzir essa Bíblia para o hindi, esquece. Que o mundo é pouco agora para que Deus tenha nos chamado. E como eu comecei, os meus planos não era fazer missão, os meus planos não era nada disso, mas Ele que tem meus planos. Ele que conhece toda a minha história, Ele que sabe tudo o que aconteceu. Então, eu estou dizendo todo dia, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque para onde é que eu vou? Vou sim, vou sim. E é sobre isso.
Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Silvestre. E é isso aí. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado, viu, Elaine? Vai dar uma bênção. É assim, eu peço a Deus crente assim, sem mimimi, né? Pode chamar de negra, pode chamar de nordestino. Homem, o mais importante é Jesus. Né? Que Deus nos dê mulheres assim com fibra do Evangelho, viu? E ore pela vida dela, ore pela Jocum, né? Que é uma bênção, não só no nosso país, mas em outros países. Não pare de orar, meus irmãos. Eu estou sempre falando aqui de vez em quando da Jocum para você lembrar, para você estar orando, tá bom? O Williams vai trazer meditação, você não desculpa o horário aí, fica aí que a gente vai deixar você, dá um jeito de deixar você em casa. Você não vai correr risco hoje, amém? Vem cá, Williams. O Williams tem uma palavra de Deus para a tua vida aí. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em 1 João. A gente está continuando, né, nesse livro de João, esse estudo aí, faz meses já. 1 João, capítulo 3, versículo 7 a 10. Primeira João, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Aí ia pedir isso mesmo, Léo, vou botar aí na... Amar a Deus e fazê-lo conhecido, né, Elaine? O lema lá, o tema, né? Muito bem. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso, sobre amar. Porque, na verdade, a gente vai ver justamente isso aí. Filhos. Se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. O tema dessa meditação essa noite é bastante forte. E, na verdade, assim, a gente fica assim, eu não queria esse tema não, eu queria que fosse pastor Silvestre mesmo, o tema é forte demais. Mas a prova é Deus ser eu, né? E já terça-feira o pastor Silvestre falou um pouquinho desses versículos. Eu digo, mas rapaz, pastor já está dando spoiler da meditação, não vale não. Mas a palavra de Deus, como ela se renova, né, cada dia, e ela fala sempre diferente ao nosso coração. Hoje nós vamos aprender um pouco mais dessa palavra e se somos realmente filhos de Deus ou filhos do diabo. É muito forte essa mensagem, essa meditação de hoje, meus irmãos. Vamos lá do versículo 7 ao 10. Deixa eu ler aqui mesmo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Fortíssimo essa palavra, meus irmãos. Mas antes eu queria adentrar, né, nessa meditação, de trabalhar esse tema, dar uma breve revisada, bem breve mesmo. Ao longo dos 5 capítulos, nós poderemos entender os esforços de João em pregar a verdade sobre os ensinamentos do Senhor, já que muitos cristãos estavam convivendo com os falsos mestres e doutrinas erradas. Nós vimos bem antes, pastor Silvestre pregou, diácono Leandro, eu falei, nós vimos que o gnosticismo e o dualismo, que eram crescentes neste período, dizem o seguinte: se a matéria é má e o espírito é bom, então Jesus não podia encarnar e ser bom, já que ele era espírito. Então, esse gnosticismo e o dualismo, ele já foi adentrando nesse tempo e João foi combatendo, porque
este assunto, este tema que se levantou, bateu de frente e quase, meus irmãos, desse período aqui João está falando da ilha de Patmos, não. Antes dele ser preso para a ilha de Patmos, ele estava em Éfeso. E mais ou menos no ano 90, 95, ele escreveu esse livro. E nesse tempo, um camarada chamado Cerinto, um herege fortíssimo, ele propagou o docetismo que estava entrelaçado aos demais, gnosticismo e dualismo, que quase devastou desse período até o quarto século, quase devastou a igreja do Senhor. Então, João, ele veio combatendo. A gente vê durante todos esses capítulos, esses 5 capítulos de João, a gente vai ver mais, ele sempre falando bastante sobre a defesa da fé, sobre a apologética. É uma mensagem, o livro de 1 João é uma mensagem apologética, sempre falando do combate à questão da fé, das doutrinas. João inicia sua carta apresentando a divindade do Senhor, como a gente já viu, Jesus e a sua presença e sua pessoa, a qual ele ouviu, viu, contemplou e tocou. Lembra lá no capítulo 1, que ele diz que viu, ouviu, contemplou, as mãos apalparam esse Jesus, que agora o docetismo e o gnosticismo e o dualismo vem falando que Jesus não poderia ter encarnado, já que o corpo é mau. E se o espírito é bom e o corpo é mau, ele não poderia habitar no corpo e ser Deus. Então, assim, aí João agora vem combatendo isso. Ele também lembra a todos da importância de termos comunhão com o Senhor, da necessidade de guardarmos a sua palavra e de não cometermos pecado. Ele aconselha os cristãos a amarem o próximo e alerta-os para que não amem as coisas do mundo. E agora nós vamos começar. Eu achei bastante interessante, eu vi uma palavra uma vez de Hernandes Dias Lopes, e ele pregando sobre 1 João, e ele, durante todo o contexto de João, de 1 João, ele fala um negócio interessante. Tudo gira em torno, toda a carta de João gira em torno de 3 coisas, 3 teses importantes para esses cristãos da época e que nos servem para os dias de hoje. Que é a primeira prova doutrinária, que é crer em Jesus, a fé através da palavra. A prova moral, que é guardar e praticar os mandamentos. E a prova social, que é amar o irmão. Que é justamente isso que Elaine está fazendo. Na verdade, está fazendo os 3, né? Guardando a palavra e praticando a prova moral. E também a prova doutrinária, que é crer em Jesus. Se ela não cresce, ela não ia para a Índia. E o amor pelo próximo, que é a prova social. Durante todos esses capítulos, João sempre vai estar sempre repetindo, falando sobre o amor ao próximo, sobre guardar a palavra, sobre crer em Jesus. Sempre, sempre, sempre. Ele trabalha bastante. E eu achei interessantíssimo. E eu quis trabalhar um pouco essa meditação essa noite sobre isso. Eu achei interessante. Os próprios versículos, os próprios capítulos sempre vêm falando e vêm relembrando os cristãos e a nós sobre essa importância. No versículo 7, diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém, né? João continua a combater os falsos cristãos, onde, por sua vez, vai identificá-los por suas obras que os caracterizam como filhos do diabo. Olha só, quando ele diz filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Ele está aqui trazendo de volta, nesse capítulo 3, o que ele já falou nos capítulos anteriores. Cuidado, não se deixe enganar. Hoje em dia, como a gente pode falar, no mercado gospel, o que mais temos visto é isso, meus irmãos. É difícil você encontrar uma igreja hoje enraizada na palavra, que prega a palavra genuína, que te ensina
a crer no Senhor Jesus e Ele ser o centro. Geralmente nós temos visto muitas igrejas onde o homem é o centro. É show pirotécnico, é pastor subindo do chão, é gelo seco, é jogo de luz, e tudo aquilo girando em volta do homem e não de Deus. Então isso é um mercado gospel, sempre trazendo para a atualidade do que o mundo nos oferece. A gente vê igrejas aí, né, que não vou nem citar o nome, e até se você está precisando de um amor, você pega uma rosa ungida e ali dá-se um jeito. Deus dá um jeitinho para você arrumar aquele amor. Então, João vem combatendo isso, meus irmãos. Devemos ter cuidado. Zele pela sua igreja, que zela pela palavra, que zela por apresentar Jesus como Ele é de verdade. Que esse mundo, essas igrejas, desse mercado gospel que tem surgido a cada dia, tem mostrado um Jesus que Ele vai atender às suas necessidades. Entenda, Jesus atende nossas necessidades conforme a sua vontade, e não nosso bel prazer. Queria ler o versículo 7 e 8, bem rapidinho. Olha, preste atenção aqui no que eu vou destacar para vocês. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o quê? Justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que pratica. O verbo está no presente contínuo. Ou seja, aquele que faz ou fez hoje e continuará a fazer. O verbo está no presente contínuo. Se aquele que vive na prática, ele hoje pecou, aquele que é filho do diabo, se ele hoje pecou, amanhã ele vai pecar novamente. E depois de amanhã. E depois. Ele vai viver na prática. Diferente dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele peca por acidente. Pastor Silvestre até falou na terça passada. O filho de Deus, ele peca por acidente. Ele não tem prazer. Ele não ama o pecado. Ele não ama o que não é a justiça de Deus. Ele não vai contra a justiça de Deus. Então ele ama a palavra de Deus. Ele ama praticá-lo. Ele ama crer no Senhor e adorá-lo. Ele ama doutrinária, a prova doutrinária. Ele ama a prova social. Ele ama o próximo. Ele ama o irmão. Nós vamos ver mais sobre isso. Quem é de Deus inclina-se para as coisas de Deus. E quem é do mundo, do diabo, para as coisas do mundo, do diabo. É forte, eu achei muito forte o que João está tratando aqui. É muito sério, é coisa que é para você nem dormir hoje de noite. Quem é de Deus, incline-se para as coisas de Deus. E quem é do diabo, para as coisas do mundo, que é do diabo. Quem é de Deus, sua vida é praticar a justiça. Inclina-se a isto. É viver o evangelho. Já que não é de Deus, é inimigo da justiça. Inclina-se para as coisas do mundo ou do diabo. Sempre que eu falar mundo, está voltado para o diabo. Para suas obras. Versículo 8. Agora a gente vai ver algo bem interessante aqui que João está tratando. Para isto, para quem pratica essas coisas, para quem pratica o quê? O pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Para que, meus irmãos, Jesus se manifestou? Jesus se manifestou para duas coisas. E se não fosse por essas coisas, Jesus não teria se manifestado. Não haveria necessidade de Cristo ter vindo ao mundo e morrer por nós. No versículo 5, Léo, pode botar, por favor? Olha para que Jesus se manifestou. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado.
Primeira coisa, Jesus se manifestou para tirar nossos pecados. Havia necessidade, meu. A necessidade urgente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus fez isso. E ele não veio só para tirar os pecados, veio para destruir as obras, como a gente viu agora no versículo 8. Versículo 8, no final, diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Se Cristo não se manifesta, não é destruídas as obras do diabo. E que obras são essas? Que obras são essas? Nós sabemos muito bem. É tudo aquilo que o diabo tem proposto, meus irmãos, a nos tirar do caminho, da presença de conhecer a Deus. Até uma simples novela, um simples filme, até o tempo que a gente às vezes tem de sobra e prefere dar um cochilo, ficar olhando no Instagram os reels, e aí o tempo vai voando e a gente não tem 10 minutos para o Senhor. Eu queria contar uma historinha interessante para vocês. O pastor Augusto contou uma história essa semana lá na igreja que o povo só lembrou da história, não lembrou nem da pregação direito. Não foi, pastor Silvério? Então ele ficou rindo. Rapaz, eu contei uma história falando desse filme que está no cinema, o Aquaman. O povo só se lembrou do Aquaman, não lembrou nem da mensagem. Eu queria contar uma historinha para você. Girando em torno disso que estamos falando até agora. Machado de Assis escreveu uma obra interessante, olha só. Machado de Assis escreveu uma obra que fala da Igreja do Diabo. Olha só. Acho que todo mundo aqui já estudou português, conhece um pouquinho Machado de Assis, né? É um linguajar complicado, danado. Eu estava falando até com Cris, aí Cris disse, eu estava vendo uma entrevista de um homem que comprou um livro para entender o que esse homem escrevia. Aí eu fiz um resumo dessa história que eu achei bastante interessante. Eu fiz um resumo e uma adaptação. Diz assim, ó, olha que interessante, meus irmãos, isso aqui. Diz o seguinte, o diabo, ele vê que a igreja de Deus está prosperando e a sua não, por conta da sua desorganização. Então ele faz o seguinte, pensa em organizar suas ideias e vai até o céu. Chegando lá no céu, ele conta tudo a Deus. E Deus, por sua vez, permite, vá. Faça o que você quer. Aí então ele cria uma igreja que tudo pode, onde fazer o certo é pecado. Olha só o diabo. Fizesse o certo era pecado, é tudo inverso, né, meu? Ai, Deus. Onde tudo fazer o certo era pecado. Cadê? Que eu me perdi aqui agora. Hoje eu estou com uma dor de cabeça danada, meu. Trabalhei que só a preula, como diz o Matuto. Então ele crê que isso tudo pode, onde o certo é pecado. Aquelas histórias que as velhas beatas contam sobre o diabo, que ele era um bicho de 7 cabeças, que era um monstro, era tudo mentira, ele conta. Ele diz, é tudo mentira. Essa história é tudo mentira. Aqui tudo pode, você que está chegando na minha igreja, você pode pecar, você pode mentir, você pode roubar, você pode adulterar, pode tudo. Faça o que você quiser. Agora, se você não fizer isso, é pecado. Essa era a regra da igreja. Era a doutrina da igreja. Tudo pode. Mas certa vez, olha só. Certa vez, ao passar o tempo, o diabo ele se depara com alguns infiéis na sua igreja. Que estavam pecando. Olha só. Tinha gente que estava lendo a Bíblia. Tinha gente que estava ajudando aos outros. Tinha gente que estava fazendo o bem. Tinha gente que estava se preocupando com o próximo. O diabo ficou aperreado. Então, ele voou para o céu. E no clímax dessa história, Deus diz o seguinte a ele. Ele vai, né, tentar entender. Ele, com raiva, ele se enfurece. Eu fiz tudo que o homem queria. E o homem não quer. Agora está fazendo o contrário. Aí ele, enfurecido, ele viaja, vai até o céu, voa, alça voo. Chega lá para Deus e diz assim. E Deus diz... Ele chega para questionar Deus, aí Deus faz: que queres tu, meu pobre diabo? Isto que se deu é a eterna contradição humana. E a moral da história? Como aqueles que não são nascidos de Deus passaram a amar essa igreja.
Imagine, será que o diabo fizesse essa igreja hoje? Não teria menos gente na igreja do Senhor, na igreja de Deus? Em meio à igreja distorcida de valores de Deus, se levantaram os filhos de Deus e levou o diabo a não compreender que o seu plano sempre será frustrado. Olha só, o diabo não compreendeu isso. O plano dele sempre será frustrado. E sempre foi uma eterna contradição do homem, né? Às vezes a gente faz eu faço muito com o Ben nisso, né? Quando ele não quer uma coisa, ele diz, sim, como é? Psicologia reversa. Você quer, ele não, você não quer não, ele disse, eu quero, então pronto. No instante resolve o problema. Então, o ser humano é complicado, mas a gente vê que na história, Deus já nos chama e nos predispõe ao dia da salvação, meus irmãos. E é o que acontece aqui. E é isso que está acontecendo, que João vem falando, que João vem trabalhando e defendendo tudo isso que os hereges estão pregando e combatendo. O que testifica que somos nascidos de Deus é que cumprimos as 3 provas apologéticas, que eu já falei, né? A doutrinária, a moral e a social. E eu quero provar para vocês, 1 João, que ele está fazendo isso. A prova doutrinária, 1 João, capítulo 5. Leia o versículo 1. Olha só o que ele diz. Ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Todo aquele que crê. Prova doutrinária. Ele vem trabalhando isso. Isso é importante para que o cristão saiba disso. Principalmente para você que ainda é novo na fé. Prova moral. 1 João 2, 29. Olha o que ele vai falar agora na prova moral, que é guardar os mandamentos e praticá-los. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça, é nascido de Deus. Prova moral, mas será que temos praticado a palavra? Guardado e praticado? Será que temos realmente crido nesse Deus? Porque se tudo isso realmente de fato cremos, testifica que somos filhos de Deus. Porque aí não pode faltar nenhuma dessa prova. E a última é a prova social, 4:7. Olha o que diz o 4:7. Fortíssimo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, é o próximo aqui, viu, que está falando, é nascido de Deus e conhece a Deus. Meus irmãos, a prova que conhecemos a Deus é que amamos o próximo. Não tem como você dizer que ama a Deus e você odeia o próximo. Aí você pode dizer, mas odiar é uma palavra muito forte. Muitas vezes, meus irmãos, não amar o próximo é não fazer nada por ele. E vamos ver isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus peca por acidente, como eu já falei, não de maneira rotineira. O que nos diferencia dos filhos do diabo é que eles vivem nessa prática. Eles amam, eles gostam, eles têm prazer. E o filho de Deus não. Quem é filho, suas obras apontam para o Pai. João, capítulo 14. Agora é João, não é a primeira não. 14, verso 8 e 9. Olha só, quem é filho, suas obras apontam para o Pai. Meus irmãos, isso é fortíssimo. Às vezes pensamos e refletimos e não entendemos esse texto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me reconhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? As obras de quem é filho, eu e você, sempre vão apontar para o Pai. E testifica que somos filhos de Deus. E vou chegar ainda mais forte. Eu estou só preparando para chegar para o finalzinho. O finalzinho é fortíssimo, meus irmãos, dessa meditação, que é o versículo 10. Quem é filho, suas obras apontam para o Pai. O que nos leva a imitar o Pai é a semente divina. Isso aqui é interessantíssimo.
Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 17. Olha só, se você que é pai, ou a mãe que percebe que o filho imita muito o pai, é porque ele olha para o pai e sabe aquilo que o pai faz, por isso que ele imita. Então é isso que Jesus está falando. Quem é filho, o que ele faz, ele aponta para o pai. E o que nos leva a imitar o pai é a semente divina, que vamos ver aqui no versículo 9. Mas aqui em Romanos 8, 14, 17 diz isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez, atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É essa semente. Alguns falam que a semente é a palavra. E outros falam que a semente é o Espírito. Mas, de fato, os dois estão certos. É a palavra e o Espírito Santo, que são semente. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Versículo 9, por favor, Léo. Do 1 João, que a gente estava. Então, meus irmãos, já estou terminando. O que diz aí? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. A gente já falou da prática, né? Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é filho de Deus não vive na prática do pecado, porque nele, ao Espírito Santo, uma vez convertido, o Espírito Santo passa a habitar. Esse é o batismo. Esse é o ser batizado com Deus. Que outras igrejas pregam que é quando a gente sapateia e fala em línguas e sai cortando, né? Não, meus irmãos. Esse é o ser cheio do Espírito. Quando somos cheios de Espírito, a igreja não se contém. Fala em línguas, como aconteceu em Atos, na descida do Espírito Santo. E ali, essa igreja sai para pregar o Evangelho. Não é só para se arrepiar e sentir emoções fortes. Não é para isso que somos cheios do Espírito Santo. É para pregar o Evangelho. Porque aquele que ama, ele quer fazê-lo conhecido. Como a Elaine falou. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Queria destacar essa parte onde fala, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Meus irmãos, às vezes a gente tem a noção muito errada sobre o que é amar. Amar não é sentimento. Se fosse, estaríamos fadados ao fracasso. Amar não é sentimento. Senão estaremos fadados ao fracasso. Pelo contrário, amar nos faz ter sentimentos, é o chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é amar. Quando amamos, amar é ação. Nunca foi sentimento. Se amar fosse sentimento, nós falharíamos. Porque como é que a gente ia amar aquele irmão nosso cego que está dentro da igreja? Aquele irmão complicado, né, irmã? Tem irmão complicado dentro da igreja que não é brincadeira. Nós somos complicados. O ser humano é complicado. É complicado. Veja na história, né, da igreja do diabo, que o diabo criou tudo que o homem queria e de repente ele não quis. Então o homem é controverso. É complicado, meus irmãos. Como amar é ação. Nunca foi sentimento. Mas quando agimos, quando amamos, nos faz ter sentimentos por esse irmão. A gente chora, mesmo. Quando nosso irmão está sofrendo, quando nosso irmão está doente, quando está padecendo, quando tem uma necessidade, a gente chora. Se não choramos, tem algo errado.
Aí acende o alerta. Será que realmente eu sou filho de Deus? Como pode essas três teses que João vem trabalhando ao longo do 1 João, dos 5 capítulos, mostrar que eu sou filho de Deus se eu estou falhando em um deles, que é o amar ao próximo? Podemos fazer o bem ao irmão sem ser necessário sentir algum carisma por ele. Basta só saber sua necessidade. E às vezes nem precisa. O que é que custa fazer um mimo ao irmão? O que é que custa? Nada. Amar é uma ação movida pela semente divina, no qual só os nascidos a possuem. Amar é uma ação movida pela semente divina, pela palavra do Espírito Santo, no qual só os nascidos a possuem. A palavra e o Espírito só permanecem em quem é nascido. Então, se eu não amo, será que eu sou de fato filho de Deus? Se eu estou de maneira apática à situação do meu irmão, como é que eu amo? Como é que eu sou filho de Deus? 1 João 3, 16, 18. Eu queria encerrar com esse versículo. Esses versículos. 3, 16 e 18. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ele está falando aqui de morrer pelo irmão, não. Ele está falando isso aqui, ó, fazer algo em relação ao irmão. Porque isso aqui muitas vezes é morrer mesmo. Como é difícil. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, meus irmãos, todos nós possuímos recursos deste mundo. Se você disser para mim que não possui, eu digo a você que você é um mentiroso. Sabe por quê? Eu vi uma ilustração que um homem disse assim, ó, compre um jarro. Se você é muito rico, compre um jarro de cristal, coloque ele na sala e encha de terra. Para quê? Para você lembrar todo dia quem você é e para onde você vai. Nós somos pó, viemos do pó e voltaremos para o pó. Só existe uma fração entre tudo isso, que nós somos e voltaremos. Nós não somos nada. Tudo que temos, nós somos mordomos. O que nós temos, o seu salário não é seu. Nunca foi seu. É de Deus. Porque se Deus tirar, acabou-se. Seu salário nunca é seu. Quando Deus nos pede 10%, meu irmão, isso não é nada. 10% para sermos fiéis a Ele. Isso não é nada, porque o nosso salário é totalmente dele. Basta Ele colocar uma enfermidade. Basta Ele tirar o teu emprego e acabou-se. Sim. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é possível? De maneira nenhuma, meus irmãos. Por mais pouco que você tenha, e talvez você não tenha condição financeira, você tem a palavra. Talvez o irmão esteja precisando de uma palavra, de uma oração, não é, Elaine? Filhinhos, não amamos de palavra, porque quem não faz isso ama de palavra só, da boca para fora. Nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Eu faço a você um desafio, acho que já passei, que hora é? Vou terminar agora mesmo. 9:02? Ixi, pensei que até que ia demorar mais. Eu faço um desafio a você, meus irmãos. E eu me desafio. Não há necessidade de você fazer e tocar trombeta. É igual a oferta. Fazer pelo próximo não é necessário tocar trombeta. A gente tem que fazer isso, e Deus que está em secreto nos vê, meus irmãos. Nos vê em secreto. A gente fazer pelo próximo. E pode acreditar, não é barganha com Deus. Não é barganha. Ele vai te abençoar. E bastante mesmo. Crendo que eu estou falando. Então, faço um desafio a você, meus irmãos. Diante desta prova social.
que é amar ao irmão, eu te convido a fazer algo por alguém esta semana. Se possível, por alguém do nosso meio, necessitado de uma palavra, de uma visita, de uma medicação. Quantos a gente não vê aqui falando que está doente, né? Ou até de um mimo. Faça algo pelo próximo. Ó, manda um açaí lá para casa. Eu vou orar pela sua vida. Eita, meus irmãos. Mas isso é o amor fraternal. Não só pela necessidade do irmão, mas se há necessitados, faça, porque é urgente. Você é nascido de Deus, ou talvez não desperte esse interesse em fazer algo por ninguém, porque você talvez não seja de Deus, e sim do diabo. Tem um pregador que o pastor gosta muito, chamado Moody. Ele diz a seguinte frase: ou esse livro, que é a Bíblia, me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E eu queria que você refletisse bastante nessa mensagem, como ela é forte. Será que eu sou filho de Deus ou do diabo? Qual minhas ações tem falado e me identificado? Para que lado eu tenho pendido? Para que pai? Para Deus Pai ou para o diabo? Quem é o teu pai? Meus irmãos, e se você tem falhado com Deus, pecado, praticado o pecado, procure pastor Silvestre depois. Converse com ele. Peça conselho, meus irmãos. Quando a gente está no fundo do poço e a gente não tem condição, a gente está enredado pelo laço do passarinheiro, nós não conseguimos, meus irmãos. Peça socorro. Às vezes é um pastor, um irmão, vem com a palavra e o prazer de te ajudar, de lhe tirar desse buraco, porque um abismo chama outro, assim é o pecado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe tua vida. Palavra, né? Esse final tremendo, né? Ou esse livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Que forte isso, né, gente? Chama Daniel, por favor. Vem cá, Francisco. Francisco disse que tem um versículo para te entregar, Elaine. Aí, viu? Desde o início que ele está querendo passar aqui para... Chega aqui enquanto Daniel, a gente já está finalizando. Mas antes de Francisco falar, deixa eu ver. A senhora, qual o nome? Dona Josilda, seja bem-vindo, viu? É a primeira vez, né? Você está aqui? Primeira vez, Dona Josilda, né? Dona Josilda veio com a Ivone, né? E está ali o casal que eu amo do coração, que é Dida e Edna. Deus abençoe, viu? Surpresa tê-los aqui hoje, tá bom? Queremos abençoar Dida e Edna, né? E também Josilda, né? Josilda. Dizendo como, igreja? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe, viu? Desculpa o horário aí, mas Deus faz assim. Às vezes Deus é atemporal. Tem hora que você que vai a pé, a gente tem carona aí para te levar, tá bom? Deixa Francisco falar, depois eu vou falar sobre Daniel aqui. Graças a Deus, irmão. Irmã Elaine, eu estava ali fora e Deus colocou no meu coração um versículo para dar para ti. Lembre de uma coisa: Deus sempre conta com pessoas que a gente não dá importância. Isso é bíblico. Vai nessa força que o Senhor é contigo. Deus, quando na convenção de Paulo, Deus levantou um homem que ele não é conhecido. Ele não era uma pessoa conhecida. E ele temeu. Ele disse: mas logo eu, Senhor, para ir diante de Paulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que matava os cristãos. Mas por quê? O Senhor não poderia usar outra pessoa? Mas Deus fala para Ananias: Ananias, eu sou contigo. Vá lá, eu estou contigo. O homem está na rua à direita, ele está orando, faz 3 dias. Dos olhos dele criou uma escama. Escama, meus amados irmãos, é escama de peixe. E Ananias foi e chegou lá e viu aquele homem orando. E Ananias impôs as mãos sobre aquele homem.
Imediatamente, ele recebeu a oração, os olhos de Paulo caiu, aquelas escamas dos olhos dele, e a mente de Paulo foi aberta da forma como Deus quer, uma mente celestial. E Paulo passou a ver todas as visões celestiais. E a Bíblia diz que Paulo foi batizado com o Espírito. Então, Elaine, tem coisas pela frente para ti, tá bom? E assim como Deus foi com Ananias, Deus é contigo também, mulher. Amém? Então, eu gostaria de dar um versículo, eu acho que foi o William. Não, foi você mesmo, falou em Jeremias, não foi? Jeremias quanto? O meu é Isaías 58, 11. É para ti, viu? É para mim e é para todos vocês. A gente que se dispõe em fazer o ídolo do Senhor, não temas. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é com vocês todinho. Nós pregamos o Evangelho, nós somos o ídolo do Senhor. Não importa onde eu esteja, não importa o meu nível social, não importa a maneira que eu estou falando, se eu estou falando errado, se eu estou falando perfeito, se eu estou escrevendo, se é pontos imperfeitos, vírgula, não importa. O importa é que você está falando, que você está dizendo Jesus salva, Jesus é bom, Jesus batiza com o Espírito. Jesus tem uma vida melhor para ti, meu irmão, minha irmã. Jesus é o caminho reto. O mundo tem muitas religiões, o mundo prega muitos deuses, mas Jesus diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu gostaria de dar esse versículo para você, finalizar aqui, viu? Isaías diz assim, Isaías 58 diz assim, o Senhor te guiará, Elaine, continuamente, e fará em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltará. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Recebe aí, Elaine. Aleluia. E assim, meus irmãos, se tiver uma palavra de Deus, não tenha vergonha não, venha, fale. Meus irmãos, para finalizar, para a gente ali se alimentar, essa criança procurou a mãe, né, e disse que queria aceitar Jesus Cristo. Olha que coisa linda, né? O Elma conversou com ele ali, ficou um tempão conversando, fui lá, rapidinho conversei com ele, e ele disse, eu quero, pastor, que a minha vida mude, né? Por isso que eu quero aceitar Jesus. Coisa linda, né? Jesus está... Só Jesus sabe falar com as criancinhas, né? Pastor Silvestre não sabe, ninguém sabe, mas Jesus sabe. Amém? Estende a mão para cá, então. O nome dele é Daniel, ore sempre pela vida de Daniel. Pai, muito obrigado. A tua palavra diz que as crianças das tardes pertencem ao teu reino. São momentos como esse, ó Pai, que sempre vale a pena pregar o teu evangelho. Sempre vale a pena, Senhor, labutar, estar junto em comunhão com a igreja. Que esta criança cresça conhecendo ao Senhor. Assim como o Senhor foi com Samuel, Senhor, seja com Daniel, neste momento. Guarda, Senhor, seu coração, que ele venha crescendo em estatura de varão perfeito, conhecendo a tua palavra, pregando a tua palavra e sendo usado por ti, Senhor, dentro da sua casa, fora da sua casa, no colégio. Guarda Daniel, guarda a vida de Elana, que tem ensinado a tua palavra, guarda a vida dos seus irmãos, Senhor, que o sol da justiça sempre brilhe nesse coraçãozinho. Ó Pai, eu te peço, guarda o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, Daniel?